Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós trabalharemos com o gênero notícia, a primeira parte que encontra-se no capítulo 15. Eu havia solicitado a vocês que, como tarefa, vocês fizessem a leitura do texto que encontra-se nas páginas 292 e 293. E o que nós podemos dizer sobre ele é que ele é um texto que pertence ao gênero crônica. Ele apresenta uma situação que teria acontecido em um museu dos rios brasileiros. E, claro, o que é narrado, o que é contado nesse texto não aconteceu de fato, mas o autor tem uma intenção ao fazer isso, que é uma reflexão em torno do cuidado que se deve ter em relação à água, em relação também à natureza, que não está acontecendo e nós sabemos muito bem disso. E também vocês devem estar se perguntando, mas por que o gênero é notícia e nós temos uma crônica? Esse texto que nós estamos analisando, ele tem algumas características muito próximas do que nós precisamos saber, entender a respeito da notícia. Então, por isso que ele está ali, para que nós possamos, então, fazer a análise. Inicialmente, então, eu vou corrigir com vocês o exercício 1 da página 293. Preencha a tabela a seguir com elementos encontrados no primeiro parágrafo do texto. Então, os elementos aqui precisam ser encontrados no primeiro parágrafo. É um texto que possui mais parágrafos, porém, essas informações encontram-se todas no primeiro parágrafo. O que ocorreu? Ou seja, qual o fato que ocorreu? Acontece que uma multidão tomou conta de um museu. Quem estava envolvido nos acontecimentos? A população local, a população que habitava aquele local. Quando ocorreu o fato, o tempo, segundo o texto, e também considerando o tempo presente do narrador, aconteceu às 14 horas do dia em que está sendo narrada a história. Onde ocorreu o fato, ou o lugar? No Museu dos Rios Brasileiros. Como o fato ocorreu? De forma repentina, em que centenas de pessoas invadiram o local. E por que o fato ocorreu? Aparentemente, as pessoas estavam interessadas em observar as amostras de água estocada. Todas essas informações que preenchem o espaço aqui, elas têm uma ligação muito forte com o gênero que nós estudamos ou estudaremos agora, e por isso então que é necessário que seja feito esse levantamento. Então, nós já começamos a entender as características desse gênero. O exercício 2 da página 294. Segundo o texto, o Museu dos Rios Brasileiros é conhecido popularmente pelo nome de a Casa dos Vidros de Água. Explique a possível origem desse apelido. Então, por que será que o Museu dos Rios Brasileiros era conhecido pelas pessoas pelo nome a Casa dos Vidros de Água? Porque esse museu abriga vidros contendo amostras de água de todos os rios brasileiros. Então, no decorrer da narração do texto, nós percebemos tratar-se desse aspecto. O exercício 3, da página 294. A presença de tantas pessoas de uma só vez no museu é explicada, a princípio, pela curiosidade. Aparentemente queriam apenas olhar. A letra A.
Levante hipóteses. O que estaria atraindo a atenção de tanta gente? Então, aqui nós podemos colocar que, aparentemente, né, no início, o que se entende é que as pessoas estavam querendo ver as amostras de água de todos os rios brasileiros. Na letra B, a presença do advérbio aparentemente na frase confirma essa hipótese? Explique. Então, na verdade, não. O advérbio, no caso aparentemente, levanta uma dúvida em relação à real intenção dos visitantes. O uso dessa expressão já deixa uma certa dúvida no ar. Qual que é a intenção das pessoas quando elas vão até o museu? Exercício 4, da página 294. No segundo parágrafo, o museu é descrito da seguinte forma: a Casa dos Vidros de Água foi o mais completo e admirado museu hidrográfico do mundo, apreciado por especialistas do universo inteiro que ali sempre fizeram suas pesquisas hídricas. O que a presença do verbo no passado, destacado no trecho, pode indicar? Porque ele usou o verbo no passado, no caso, foi. Isso significa que o museu não tem mais essa característica. Ele era o mais completo, também admirado por conter, então, amostras de água de todos os rios brasileiros, mas que atualmente é algo que já não mais existe. Exercício 5, da página 294. Para descrever a ação repentina da população que invadira o museu, o autor diz: quando os vigilantes se despreocuparam, relaxando a fiscalização, tudo aconteceu. Em questão de minutos, sem que houvesse qualquer chance de impedir. As pessoas passaram a abrir os vidros e a beber a água, bebiam e se molhavam, saíam com as roupas ensopadas. Observe que houve o emprego de frases curtas para descrever as ações, ou seja, são frases em que usam bastante a pontuação que delimitam, então, o período. No caso, sem que houvesse qualquer chance de impedir, as pessoas passaram a ver os vidros e a beber a água, bebiam e se molhavam, enfim. Que efeito de sentido a escolha desse tipo de construção pode gerar? O emprego desse recurso, dessas frases mais curtas, não tão extensas, não tão longas, coloca um dinamismo para a descrição, ou seja, torna a descrição mais dinâmica e acaba então gerando uma sequência rápida de imagens na mente do leitor. Então faz com que os leitores tenham esse entendimento, essa formação de imagens em sua mente. O exercício 6 das páginas 294 e também 295. Em língua portuguesa, chamamos de neologismo a criação de novas palavras, formadas, por exemplo, pela composição de termos já existentes. A. Retire do texto um exemplo desse fenômeno. É uma palavra que não existe, porém, ela é elaborada, ela é desenvolvida, criada em um determinado contexto e ela passa a ter sentido no contexto em que ela está sendo utilizada. Então, no caso, a palavra que é um neologismo e que está presente no texto é a palavra civiltares. Na letra B, qual seria o possível significado dessa nova palavra? Ela, então, foi formada pela associação dos termos civil e militares,
fazendo referência a uma nova classe de profissionais da segurança que apresenta, então, características comuns aos dois gêneros, ou seja, aos civis e também militares. Exercício 7, da página 295. Sob o ponto de vista das mudanças climáticas, a visão de futuro transmitida nesse texto é otimista ou pessimista e por quê? Então, é uma visão bastante pessimista, né? Como eu disse logo no começo para vocês, é um texto que pede a reflexão do leitor em torno da ação do ser humano em relação à natureza, em relação ao cuidado com a água, com todos os elementos que compõem, então, o meio ambiente. E não deixa de ser uma visão bastante pessimista, pois o texto ele mostra que a água potável será escassa, inclusive tornando-se peça de museu, ou seja, que nós não teremos acesso, que estará exposta, né, entre aspas, em um museu, e se der o devido cuidado, se não fizermos cada um a nossa parte. Então, acaba sendo uma visão bastante pessimista em torno desse tema, em torno desse assunto. Exercício 8, da página 295, agora conclua. O fato apresentado no texto ocorreu de verdade ou é fictício? Justifique sua resposta. Ele é fictício, embora tenha alguns elementos do texto que se aproximam muito da realidade atual. A tarefa para vocês, então, na sequência, é a leitura do texto da página 296, seguindo, então, com a realização dos exercícios da página 297 e também da página 298. E a atividade que deverá ser postada no AVA é o exercício 4 da página 297. Então, por hoje era só e até a próxima.